Tarde. Boa tarde, hoje é boa tarde. O relógio acaba de dar 12 badaladas e estamos entrando para a penúltima entrevista da série Eleições. O convidado de hoje é o deputado Otávio Leite. Eu trouxe aqui algumas caras novas, alguns nomes novos, mas acho importante também trazer alguns veteranos, independentemente do que você concorda do ponto de vista ideológico, eu trouxe políticos com tradição de muitas realizações. Sem dúvida, o deputado Otávio Leite é um deles. Vamos aguardar entrar Luiz Edmundo Costa Leite, grande engenheiro. Quase virou homem público. Ele é público. Otávio Leite, já entrou. Boa tarde, Luciano. Vou aqui chamar o deputado naquele momento em que eu fico metendo o dedo. Estão me ouvindo bem? Eu tenho dado problema de conexão. Me ouve alto e claro? É bom só pegar esse celular, não? Pode ser, pode ser. Olá. Ué, vai ser uma live duplamente móvel, telefone móvel e dentro do automóvel? É exatamente, um automóvel, autolive, né? Tempos Live modernos. automotiva. Tempos modernos. Deputado, obrigado por ter participado. Estava dizendo que é a penúltima, ainda vou fazer uma especial, a penúltima série eleição, ainda vou fazer uma especial no sábado, mas não é com candidato. Vou te chamar de você, né? Porque você, é lógico, por favor. Quando eu estou fora de veículo, eu chamo de você. Fora de veículo não, carro, fora de veículo comunicação, que tem os padrões de alguns jornais, é chamar todo mundo de senhor. Deputado, aqui tem sempre uma partida, que é a sua partida, onde nasceu, infância, estudo, e pelo que eu vi lá, começou com... Teve Juscelino na história, JK na história, na origem? Bom, nasci em Sergipe, Aracaju, Sergipe, muito comum nas famílias do Nordeste mandarem seus filhos estudarem no Sul. Meu avô morava no Rio, meu avô havia sido senador, era senador da República por Sergipe. Os senadores moravam muito na antiga capital, né? No fato é que minha vida veio a transcorrer pela cidade maravilhosa. Estudei no Colégio Andros, fiz a faculdade de Direito da UERJ, movimento estudantil, movimento secundarista, participei das diretas já, daquele processo todo de mobilização ainda. Peguei muito garoto a luta pela anistia no Brasil, fui presidente do Centro Acadêmico Luiz Carpenter, da Faculdade de Direito, me vinculo logo no início àquele movimento que 70% dos cariocas e fluminenses aderiram, que era o Brizola, quando foi governador, era muito ligado ao velho Marcelo Alencar, de quem fui assessor Não, e depois secretário. Desculpa interromper. Marcelo Alencar, para mim, é um mandato só, né? Ele, na verdade, na reeleição, acho que ele teve sei quantos mil votos, 300 mil votos, mas a legenda, desculpe, mas eu considero um dos maiores homens públicos que esse país já produziu. Velho Marcelo? Marcelo Alencar, sem dúvida, um homem muito austero, muito firme, muito vocacionado para as coisas públicas. Eu era muito amigo do Marcelo, né? Era seguidor muito dele e devo a ele as oportunidades iniciais de ter sido, por exemplo, coordenador das regiões administrativas, período no qual eu mergulhei nos problemas da cidade, nos intestinos da cidade, né? E depois fui secretário de governo, antes mesmo dos 30 anos, da gestão dele. Participei ativamente daquela eleição que acho que você se refere, quando ele foi candidato ao Senado, perdeu por 0,5%, que ele tinha sublegenda, uma apuração de 15 dias, aquela apuração longeva, gigantesca, lembra? Mas ele deixou legados importantes, fez coisas importantes na cidade, né? Hoje em dia, quer ver um exemplo? Só em homenagem, para a gente não deixar de pautar, que culturalmente ele contribuiu demais para uma atividade que é muito saudável, foi quando ele fez a ciclovia de Ipanema, Copacabana, Barra da Tijuca. Foi
no período que ele foi prefeito, 92, 91, 90, 91, 92. E ele apanhou barbaridades por conta daquilo, porque a ciclovia suprimiu vagas de estacionamento, mas ele, enfim, compreendeu a relevância e chegou na frente. Então, eu devo assim muitas atenções ao velho Marcelo. E o episódio Juscelino Kubitschek? E aí, o que acontece? Meu pai era juscelinista, meu pai, deputado em Sergipe, logo que eu nasço, ele convida JK para ser meu padrinho. Eu esperei 1 ano e meio para ser batizado. Então, eu fui batizado, mas tive com JK algumas vezes na minha vida, ao longo, umas poucas vezes, mas tenho, para mim, que hoje, gozada, né? Que o Brasil precisava era de um espírito JK, que agregasse muita tolerância, compreensão política, com um quê, né, um cadinho aí de charme, de brasilidade, e, ao mesmo tempo, impulsionador da atividade econômica, um desenvolvimentismo, né? Ele, de fato, era um grande nome. Acho que o país poderia ter a sorte de ter um novo JK, ou pelo menos nessa linhagem. Eu, portanto, fui afiliado de batismo JK. Eu tenho uma relação muito boa com a nossa Maristela Kubitschek, uma das filhas, e tenho um norte assim, de respeito e admiração muito grande por esse grande brasileiro. Mas eu interrompi. A entrada mesmo na política, lá o primeiro batismo de urna. E você está indo para qual mandato? Rapaz, em 1988, eu fui candidato a vereador. E tive até uma bela de uma votação, mas eu menino. Eu, mais 4, 5 amigos e um carro que eu tinha comprado que não tinha freio. Mas nós fomos rodando muita cidade, tive muitas experiências. E em seguida, em 92, aí eu virei secretário de Marcelo Alencar na prefeitura. Em 92, me elejo vereador, por 3 vezes vereador, depois estadual, depois vice-prefeito. Eu fui vice-prefeito do César Maia, no 3º mandato dele, uma composição do meu partido com ele. Gozado, ele agora está no PSTB. Aí eu saí do PSTB. Depois deputado federal por 3 ocasiões, e na última eu não entrei na primeira por 150 votos, 159 votos, mas assumi o mandato 1 ano e meio, suficiente aí para me movimentar, botar as pautas que eu abraço bem na ordem do dia, já dar curso a alguns pleitos, algumas demandas, algumas bandeiras que eu abraço. Deputado, o senhor já levantou a bola falando da saída do PSDB. A avaliação geral é que o PSDB era um partido de centro-esquerda, tem gente que considera até que era de esquerda, né? Quem é de direita acha que o PSDB é de esquerda, no entanto, era de centro-esquerda, agora deu uma flertada. Mas quem saiu, a maior parte, me corrija, que saiu do PSDB, foi uma tendência um pouquinho mais para a esquerda. O senhor foi para a União Brasil. É uma guinada mais para a direita? Na União Brasil ainda não se constituiu plenamente. Ele é somatório do resíduo do DEM com o que era PSL. E é um partido, eu diria, em construção, certo? O problema, Erlanger, eu tenho que dizer isso muito claramente, os homens públicos têm que dizer com muita transparência quais são seus passos, etc. O problema é que, infelizmente, o PSDB vinha num processo de esvaziamento, de desidratação daquilo que foi uma referência, né, no país, inclusive a bancada ao nível parlamentar, ali completamente subalterna e ao mesmo tempo diminuindo seus quadros. E aí você vai para a matemática eleitoral e não tem jeito. Você pode pedir ao político muita coisa, menos que ele se suicide, né? Porque a permanecer no PSDB, a chance de eleger um deputado era muito pouco. Então, eu identifiquei no União Brasil uma oportunidade
de ali ter uma competitividade maior eleitoral, sem perder a base dos meus princípios todos e sem qualquer tipo de patrulha ou coisa do gênero. E, portanto, fui por esse caminho. Agora, eu acho que é um partido de centro. Eu hoje me considero um homem muito de centro, certo? Uhum. E não estou muito diferente do que eu sempre fui. Eu sempre tive uma vocação e uma ação muito firme no viés social e por aí vai, mas as liberdades de empreender, enfim, quanto menos Estado atrapalhando, melhor, e quanto mais oportunidade para as pessoas, são princípios que eu abraço e prosseguem comigo na defesa daquilo que eu defendo, daquilo que eu postulo, daquilo que eu acredito. Quando eu fiz essa pergunta, eu não faço nenhum juízo de valor entre esquerda, centro e direita, porque desde que siga a Constituição, os princípios democráticos, a gente teve grandes lideranças, tanto de todas essas tendências. É só porque eu quis entender a sua trajetória. Já que está no União Brasil, eu não vou perguntar ao seu candidato a presidente no primeiro turno, porque tem uma candidata oficial. A não ser que o senhor queira revelar que não vai votar nela no primeiro turno. Mas para facilitar a sua vida, se tiver segundo turno, Lula ou Bolsonaro? Olha, o segundo turno é Soraya, é um dos dois, eu não sei. Mas deixa eu te falar, Erlange, na verdade, eu queria complementar, eu posso até voltar a isso, mas eu queria complementar um aspecto que é relevante, essa história dos estereótipos, esquerda, direita, enfim, centro, né? É muito confortável ser de extremo, certo? É muito confortável porque você professa uma determinada visão de mundo e acha que é o dono da verdade e não se dá o direito de abrir os seus ouvidos para as opiniões alheias, certo? E o difícil mesmo é ser do centro, porque o centro tem a obrigação da ponderação, a obrigação do equilíbrio, a obrigação dos ouvidos abertos e ter a humildade de ser convencido quando necessário. Então, eu acho que o Brasil precisa, essencialmente nesse momento, são atitudes equilibradas, né? E, ao mesmo tempo, que impulsionem o Brasil para frente. Então, quando eu disse que me considero de centro, é porque é uma amálgama, talvez, de toda a praxis de reflexões políticas que eu vivi nesses 30 anos de mandatos consecutivos. Então, eu me considero hoje um homem muito de centro, compreende? É isso que eu queria frisar e sublinhar. Deputado, dê uma olhada lá no seu Instagram e eu diria que a sua plataforma é quase de presidente da República, porque agrega tantos temas, tantas categorias. Eu queria fazer um desafio. Eu listei essas categorias, então gostaria de saber, em cada uma delas, o que o senhor já fez ou o que o senhor pretende fazer em relação se for reeleito. O maior destaque que tem é empreendedorismo, o Nova Simples e tal. O que o senhor fez e o que o senhor acha que falta fazer nessa área? Bom, esse é um tema muito caro a mim, mas eu me permito, Erlange, a causa principal que eu abraço é a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, que ao tempo de vereador... Era a minha segunda pergunta. Perfeito. Eu vou Posso passar começar por pela todas. segunda? Vou passar Posso passar? por todas. Quer Tá bom. começar pelos deficientes? Prefiro. Tá, Bom, vamos lá. Até por conta da hierarquia da prioridade mesmo. Eu, desde vereador, propus muitas iniciativas no campo legislativo em defesa dos direitos, né, das pessoas com deficiência. Então, tem inúmeras leis, né, do passe livre, o estacionamento do veículo, o acesso ao concurso público, adaptações, etc, etc. Tem várias. Seja como vereador, deputado estadual, inclusive ao nível federal, a Lei Brasileira de Inclusão, eu trabalhei muito diretamente nela. E, ao lado disso, sempre cuidei de destinar as emendas parlamentares que fiz jus quase que essencialmente para as APAES, pestalozes, etc. Eu vejo essa causa como uma contribuição de inclusão e humanização
da sociedade. Ainda há muito o que fazer. O que é que eu pretendo fazer? Eu pretendo trabalhar no campo legislativo para que as instituições tenham mais autonomia e possam andar menos dependentes do Estado, né? Isso é muito importante, porque, ao fim e ao cabo, quem atende na ponta, segura a barra, são essas instituições. E ninguém está absolutamente livre de se tornar uma pessoa com deficiência. A deficiência, ou ela é uma herança genética, enfim, a pessoa já nasce, ou em vida, uma patologia, um acidente a faz tornar-se deficiente. Então, eu penso que esse é um tema relevante. Nós temos quase 10% da população com alguma dificuldade aguda ou incapacidade plena de exercício de uma determinada função, e é preciso incluir as pessoas na sociedade. Esse é um ponto. O segundo, então, já entrando no empreendedorismo. Não, mas deixa eu falar do deficiente. Desculpe interromper. Pelo seguinte, manda. Eu sou, de certa forma, um especialista, porque eu sou deficiente auditivo. Eu sei que eu ia tratar de outro tema, que é o rol taxativo. 30% da população brasileira são deficientes auditivos. E o SUS, no meu caso, que eu sou privilegiado, eu pude comprar, o SUS não fornece aparelho auditivo. É um negócio... A dispensação é fraca, a dispensação de equipamentos no SUS, ela não é na plenitude que deveria. A possibilidade da cirurgia do coclear, que é um equipamento importante, não é para todos, é algo que a gente precisa ainda ampliar. E é óbvio que tem, em cada uma das deficiências, suas graduações, né? E o surdo, ele vive um mundo próprio, né? Eu trabalho muito a questão da educação do surdo, a possibilidade do surdo ele emergir. O surdo, quando vai fazer um vestibular, ele tem que ter, evidentemente, um tratamento na correção gramatical completamente diferente dos outros alunos. Inclusive, tem uma lei no estado do Rio de Janeiro que determina que o vestibular da UERJ exista uma correção na parte de redação dos cursos para os candidatos surdos de maneira diferenciada, né? Porque a construção gramatical é muito diferenciada, né? Bom, de qualquer maneira, você tocou num ponto certo. A gente precisa avançar no acesso a essas tecnologias assistivas, né? Que são instrumentos que permitem ao cidadão, à cidadã que padece ou porta alguma deficiência, poder empatar um pouco a partida, né? Ter mais condições de estar na vida, usufruir os bens civilizatórios e por aí vai. Então, esse é um ponto muito relevante. Até recentemente, me corrija, eu acho que o deficiente auditivo não era nem considerado deficiência física e passou a ser incorporado agora. Eu sei porque quando eu fui fazer minha nova carteira de habilitação, eu consegui colocar a deficiência física, que não é impeditiva, até porque eu estou naquela categoria que surdo que ouve, porque eu tenho recurso para botar aparelho auditivo. Vamos para o empreendedorismo, que você acha que é uma marca também muito forte da sua trajetória. Pois é, eu não acredito no amanhã melhor. Empreendedorismo. Pois o que fundamenta a minha dedicação ao tema, eu diria que é uma concepção muito própria de que eu não acredito, não há saída que não seja através do desenvolvimento econômico associado à educação. Não há saída, tá entendendo? Eu acho que não há saída sem que a gente promova esse nível de movimento fértil que permita as pessoas terem renda, emprego e oportunidade. Então, o empreendedorismo é um viés essencial. Logo, tudo que puder ser feito para facilitar a vida do empreendedor é algo que eu compartilho comum. E convivi durante um bom período esse mundo digital, esse mundo das startups, e observando, né, as iniciativas de muitos jovens que, em várias ocasiões, intentam alcançar, né, o seu espaço e, no entanto, a ideia só sobra ou falece,
mas ao mesmo tempo ele acumula uma experiência para uma nova oportunidade. Eu extraí daí uma proposta que faz com que se implante, que requer ao país, que exige do país, oferecer uma condição facilitadora para quem queira abrir uma empresa. Daí surgiu o chamado Inova Simples, que é originário de um projeto meu, nós conseguimos introduzir na lei da micro e pequena empresa. Mas, na prática, é um instrumento, uma ferramenta para o cidadão abrir uma empresa com muita facilidade, online, quase que automaticamente, e, na eventualidade dela não dar certo, também online, automaticamente, poder dar baixa nessa empresa e tocar a vida para frente. Então, o Inova Simples é exatamente um instrumento para possibilitar os empreendedores de inovação terem um caminho para se formalizarem de maneira mais rápida, célere e eficaz. E, caso não dê certo, poderem virar a página e seguirem para uma nova oportunidade. Aí tem vários meandros técnicos, acho que não caberia aqui remontar, mas essencialmente é isso. Foi bom o senhor ter observado a questão de facilidade para fechar, porque por dois aspectos. Primeiro, eu conheço vários pequenos empresários que não têm recurso para fechar, quer dizer, quebraram e não têm recurso para fechar. Por que isso é importante? Que o senhor sabe tão bem quanto eu, que geralmente quem tem essa coisa do empreendedorismo vai abrir uma outra empresa, né? É isso que normalmente acontece. Ainda é muito oneroso você fechar uma empresa? É mais o tempo, a burocracia, a porrinhação e o lastro negativo que fica na história empreendedora do cidadão, né? Então, é preciso que, se não deu certo, uma ideia Y de um aplicativo ou coisa do gênero, enfim, vai se partir para outra. É muito dinâmico o processo. A cada hora tem alguém bolando algo novo. O que interessa é que isso se dê dentro de uma roupagem formal, certo? Para que ele possa, uma vez empreendendo, levando adiante, ou poder captar empréstimos, apoio de investidores anjo, e por aí vai, ou até mesmo programas públicos de estímulo à atividade empreendedora, e sem estar formalizado não vai. Não adianta só no romantismo, né? E, no fundo, o empreendedor que tem a qualificação, que tem aquele entusiasmo com a atividade fim, muitas das vezes, nessa toada, ele perde um tempo monstro só com a burocracia. Isso até desestimula, frustra, não é legal. Então, o Inova Simples é uma grande vitória, eu me orgulho de ter trabalhado demais essa oportunidade. O Sebrae Nacional, o Sebrae do Rio de Janeiro, ambos tocaram também junto no parlamento para a gente conseguir aprovar, foi legal. E o problema é o seguinte, né, Erlângia? É aquela velha máxima, aquela canção que me inspira a dizer agora que a história que a gente não conhece bem, o Brasil não conhece o Brasil, não tem entoado pela Elis Regina, o Brasil não conhece o Brasil. Quer dizer, as pessoas não sabem que existe o Nova Simples, é preciso colocar luzes nisso e informar a todos que existe um instrumento que ajuda muito e facilita a vida do empreendedor. Isso é muito importante. Isso, como o senhor sabe, eu sou assessor, presto assessoria ao Sebrae Rio, e eu aprendi o quanto o micro e o pequeno empreendedor são importantes no PIB, na distribuição de renda, na criação de emprego. Eu pergunto, foi nessa lógica que outra coisa que aparece com destaque, defesa das cervejarias. Certamente não é porque o senhor gosta de tomar cerveja. Eu acho que todos nós brasileiros, quase todos, ou muitos pelo menos, né? Milhares de brasileiros, somos quase que sócio-atletas do setor, né? Mas deixa eu te dizer, a verdade é o seguinte, é outra observação desse cotidiano na vida pública. A certa altura, uma vez observando e conversando melhor com esses jovens que andaram empreendendo, jovens de todas as gerações, né? Que queriam fazer frente, ou não é frente, mas queriam um espaço, né, para as pessoas poderem também tomar uma cerveja artesanal, esbarravam em legislações muito rigorosas, típicas
daquelas que se aplicam às grandes cervejarias, às Ambevs da vida. Então, não fazia sentido. Então, o primeiro passo foi introduzir o cervejeiro artesanal no Simples Nacional. Nós conseguimos aprovar e a cerveja artesanal ela passa a ter um tratamento tributário diferenciado. E no segundo ponto foi vencermos também na esfera do Estado um problema agudo em relação a também um eixo tributário que diz respeito à substituição tributária. Ora, nos Estados Unidos, nós temos indicadores de que cerca de 12% do mercado de cervejas é proveniente das cervejas artesanais. É mesmo? No Brasil são 2%, 1%. Então tem um campo muito fértil para se trabalhar. Mas elas estão vivas aí, hein? Eu acho que pós-pandemia, depois de todo um boom que teve, cervejeiros ciganos, cervejeiros artesanais, por aí vai, o processo findou por permitir o amadurecimento de várias. Tem os brew pubs, que são cervejarias e bares ao mesmo tempo, já melhor, eu diria, oficializados e autorizados pelas legislações urbanísticas de muitos municípios. As cervejarias artesanais são, portanto, um componente desse guarda-chuva do empreendedorismo que eu abraço com muita ênfase, por entender ideologicamente que sem desenvolvimento econômico nada vai acontecer. Tem uns que pensam que o Estado faz tudo, eu não acho que é isso. Respeito, mas discordo completamente, né? É necessário que as livres iniciativas elas sejam facilitadas e estimuladas. Eu passei a gostar de cerveja, estou com 67 anos, de um tempo para cá. E você sabe que tem feira, que se chama Feira Junta, que é uma surpreendente o que tem de expositor de cerveja. E eu acho que a maior parte das cervejas artesanais são melhores do que as cervejas que são vendidas assim, em grande escala. Tá ali também no seu Instagram, rol taxativo. Está resolvido a coisa dos planos de saúde? Ou ainda falta alguma coisa? Não, eu acho que o Senado deu um passo muito importante, foi um projeto, inclusive, acho que o senador Romário aprovou, o presidente sancionou, que a ANS, portanto, ela tem que observar, dentre todas essas exigências aos planos de saúde, no que diz respeito ao rol taxativo, a desobrigação daquela camisa de força. Melhor explicando é o seguinte, no fundo, quando um médico ele determina um específico tratamento, se o plano de saúde não tinha aquele em carteira, dentre o rol que a ANS fixara, doravante, mercê dessa lei nova, o plano de saúde tem que atender. Eu acho que isso significa um avanço, eu acho que tem que se debater muito, porque tem exatamente várias metodologias em relação a tratamentos, mas o que importa sublinhar, Erlange, é que tem crescido de maneira exponencial o advento e a presença do autismo, do espectro, em novos nascimentos. Hoje, segundo informa-se, para cada 54, não fazia muito tempo, o número que eu ouvia sobre o tema era na ordem de 300. E a droga, para melhor combater o espectro, tem sido objeto de investigações nos mais variados contextos acadêmicos, científicos mundiais, e, curiosamente, o que há de mais vanguarda hoje nos estudos nessa direção é o esforço científico de um grupo da Universidade da Califórnia, chefiado por um brasileiro chamado professor Alisson Mootri. Nossa. É interessante. Então, o autismo está na sociedade, é óbvio que tem muitas graduações, né, é preciso, para cada qual, identificar qual o melhor tratamento. O fato é que todos têm uma vocação. Se identifica
qual é o eixo condutor daquele autista. Ele pode virar um grande cientista, um grande músico, um grande matemático, ou coisa do gênero. O importante é que seja dada oportunidade para todos. O que a gente descobre de grandes profissionais que são autistas, né? Não é questão de entrar no capacitismo, mas o recentemente falecido Nelson Freire, ele tinha um nível de autismo, e dizem que o Messi também tem, que ele enfim, eu não vou dizer que é puxar a brasa para minha sardinha, porque, como sempre, eu sou privilegiado e tenho acesso. Nessa lógica, eu estudo muito, porque eu tomo para outra coisa. Eu tinha uma dor crônica e funcionou. Também se indica muito por autismo o canabidiol. E tem um preconceito enorme em relação ao maconha. Canabidiol é outra história. O cérebro humano produz condutores de canabidiol. Nós somos traficantes em potencial. Mas tem uma dificuldade enorme de se fazer, de liberar o cultivo caseiro. Sabe quanto é que custa um frasco de canabidiol? De R$ 1.500 a R$ 3.000. Não pode entrar na sua agenda aí para uso medicinal? Sou totalmente a favor, votaria a favor. Esse é um tema que vem já há algum tempo, né, ocupando um debate. Eu, algumas vezes, tive que telefonar para o setor da alfândega, sobretudo engraçado, do Paraná, para que eles ultimassem a avaliação dos documentos, do desembaraço, é o termo técnico, de remessas de... Seu áudio sumiu. Seu áudio sumiu, ou será que foi só para mim? Voltou. Não, o que eu estava dizendo é o seguinte... Estava falando de desembaraço na alfandegário das remessas de canabidiol. E por conta exatamente de pais que tinham essa oportunidade, mas que precisavam receber com urgência. Essa coisa que a gente acaba entrando para mexer com a estrutura pública para que ela funcione mais rapidamente. Essa que é a questão. Mas tem um lobby também muito grande o senhor falou das grandes cervejarias, tem um lobby muito grande da indústria farmacêutica, até com o seu viés de empreendedorismo e desenvolvimento. Se permitisse a produção no Brasil, você estaria de novo criando emprego. Tem um aspecto não só da saúde, mas se pagar R$3.000 num frasco, que eu sei que com produção sob liminar judicial no Brasil custa R$300. Ainda é caro, mas o outro custa R$3.000. Eu acho que é uma causa boa. E consta que os efeitos da droga, né, desse medicamento na questão, é muito positivo. Os efeitos são muito positivos. São muito positivos. Então, esse é um ponto que está registrado como agenda. Deixando bem claro que eu não quero nem entrar no mérito do consumo recreativo, mas é um remédio. Todo remédio que acaba em ina, na origem lá atrás era cocaína, né? E, enfim, voltando ao caminho do empreendedorismo, sempre aparece o seu nome muito colado ao turismo. Como é a sua atuação? Como é que o senhor vê a questão do turismo, especialmente no estado do Rio? Turismo é economia viva e é, ao mesmo tempo, um componente social relevante. É a junção positiva do útil ao agradável. Infelizmente, ainda não dispõe do protagonismo que deveria ter. O turista, quando desembarca, seja ele vindo do exterior ou de outro estado, no nosso Rio de Janeiro, ele se hospeda, ele vai ao restaurante, ele vai a um shopping, ele compra um artesanato, ele vai num ponto turístico, enfim, ele consome, ele deixa recursos na economia. Então, o turismo tem uma relevância para o PIB muito grande. E em se tratando de Rio de Janeiro, nós estamos falando de uma vocação master nossa. É preciso fortalecer isso.
os números nossos estão muito aquém do nosso potencial. Essa é que é a verdade. Seja Brasil, seja Rio de Janeiro. São 6 milhões os turistas internacionais que vêm anualmente. E isso, dados 2019, Banco Central, apontam que... O Rio de Janeiro perde para Buenos Aires? Ainda perde para Buenos Aires? O Brasil perde para a Argentina. O Brasil recebe 6 milhões de turistas, dados 2019, a Argentina recebeu 7 milhões de turistas. Nada contra a Argentina, mas até nada contra. Nosso tamanho continental, tem alguma coisa errada aí. Tem uma ausência de fluxo aéreo que precisa ser dinamizada. Se é verdade que o país hoje dispõe de uma licitação que permite qualquer companhia aérea mundial, 100% capital externo, aqui se estabelecer, inclusive disputar mercado doméstico, o que seria, enfim, seria, eu diria, o componente jurídico que respaldaria uma abertura maior de mercado para ter mais competição, para ter mais oferta de assentos. Ainda falta uma ação mais proativa de atração dessas empresas para que haja mais concorrência. Tendo mais concorrência, se barateiam os preços e nos fluxos internacionais nós estamos muito aquém. Outro dia eu visitava o nosso Galeão. O Galeão, para você ter uma ideia, a Latam tem 3 voos internacionais, um para Buenos Aires, Santiago, outro Lima. Não pode ser. E os nossos voos internacionais são pernas muito a menor, na verdade. Você tem um para Miami, você tem um para França, ou tem um para Paris, um para Frankfurt, certo? Um para Lisboa, diário. É pouco, é muito pouco. E isso tudo tem a ver com essa ausência, né, de estímulo para trazer mais turistas para o Rio de Janeiro, associado ao potencial econômico de São Paulo, que, de fato, você tem quase 40% do PIB, e o turismo ele se divide entre o turismo de lazer e o turismo de negócios. O turismo de negócios é uma leitura um pouco mais ampla, mas o turismo existe sempre que há o deslocamento de um indivíduo do seu habitat original para outro sítio em que haja pelo menos um pernoite e você tem ali carimbado, aconteceu o turismo. E nós temos um potencial muito grande. Eu estou vindo agora de um debate numa faculdade sobre turismo e nós precisamos fortalecer, inclusive, a formação de novos profissionais de turismo, qualificá-los melhor para valorizar esse tipo de atividade econômica, atividade profissional, né? Então, eu vejo o turismo como uma vertente fundamental da minha ação política e das minhas preocupações quanto ao desenvolvimento do país, em especial do nosso Rio de Janeiro, que tem na capital, né, a face mais visível do Brasil no exterior, mas tem no interior do estado coisas maravilhosas, que a gente precisa enaltecer e mostrar às pessoas, né? E a gente às vezes não percebe, né? É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Tem razão. Então, estão surgindo aí circuitos do café, circuitos do... Mas é só, o interior tem muita área a ser explorada, mas precisa de boas estradas, precisa de internet chegar, enfim. Uma das restrições que eu faço ao atual governo em relação à cultura, não é nem pela questão ideológica, poderíamos tratar, mas não é essa a questão. O senhor sabe tão bem quanto eu o quanto ela estimula a economia criativa, e também não preciso falar o quanto a economia criativa estimula emprego, renda e tal. O Rio de Janeiro era a capital da economia criativa. O audiovisual já está perdendo para São Paulo. Tem mais produtoras hoje de audiovisual em São Paulo do que no Rio, mas editoras tem mais no Rio. A principal televisão está aqui no Rio, produção cinematográfica. A minha curiosidade é com relação o quanto tem a ver com a PEC da música. Não é isso? Sem dúvida. Nós conseguimos... Conta essa história aí. Na verdade... Não, primeiro, concorda comigo que é um vacilo do governo não investir em economia criativa? A economia criativa tem um potencial maravilhoso para gerar emprego e gerar renda, sobretudo renda para as pessoas, né? Eu defendo muito o setor do artesanato. Nós temos 16 mil artesãos
organizados no Rio de Janeiro, com carteirinha que lhes concede o reconhecimento da aptidão para uma habilidade específica, seja no tecido, na madeira, no barro, na pintura e por aí vai. E eu tenho uma relação direta com esse segmento, por entender que também é muito significativo para o desenvolvimento, né, e a oportunidade para as pessoas. Essa é uma questão. Agora, quando se fala de economia criativa, você tem um leque mais amplo a estrada da cultura, né, faz chegar até a música. E o que ocorreu? Lá para as tantas, resolvi... Eu ficava agoniado, eu gostava muito da MPB FM, certo? E aí não é cabotinismo, nada disso não, porque o gostar de uma canção não interessa se ela é nacional, internacional, se tem obras maravilhosas dos mais variados autores e por aí vai. Mas o fortalecimento da música brasileira era uma coisa que sempre me deixava assim angustiado, né? Não angustiado, mas preocupado, uma coisa que estava passando na minha cabeça. E lá para as tantas, eu resolvi propor, conversando com pessoas do setor da música, uma emenda à Constituição da República com o objetivo de que se colocasse nas imunidades tributárias, né, na não incidência de impostos, a música brasileira. Àquela altura ainda vivíamos sob a égide dos DVDs e CDs, que quando se comercializava, você tem um DVD que custava 100, ali 23% ou 25% era imposto de renda, ou era ICMS, né, ICMS. Então eu propus a PEC da música, uma proposta de emenda à Constituição. E foi uma sina, né? Foi uma trajetória muito interessante, porque não é fácil aprovar com 3/5 na Câmara, 3 no Senado, são muitas propostas. Eis que houve uma bela de uma mobilização da classe artística, e sabe que os artistas chegam, abrem portas, e o Congresso foi extremamente sensível à proposta. Depois de 2 anos conseguimos aprovar. Portanto, está hoje na Constituição a regra de que o fonograma e o videofonograma, aí também entram os clipes, né? Fonogramas e o videofonograma produzido no Brasil por artista brasileiro não sofre impostos. Então, quando ele é comercializado, inclusive na internet, não incide nenhum tipo de imposto. Então, essa é uma obra, assim, eu diria, política nossa de contribuição com a cultura nacional. Você sabe, mas é sempre bom falar, porque é nessa fase que está todo mundo não, mas existe uma certa implicância com o artista. Quando você fala em cultura, artista, por exemplo, música, tem o encadeamento produtivo, não é só o cara que está lá tocando violão. Tem um eletricista, tem um iluminador, tem alguém do cafezinho, tem um editor. Assim como no artesanato, você dispara uma cadeia produtiva, um encadeamento produtivo, que é esse que faz distribuição de renda, criação de emprego. Acho importantíssimo investir em economia criativa, e assim como o turismo, é uma das vocações do Rio de Janeiro. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Deputado, eu fiquei lá fiscalizando o seu Instagram. Tem várias fotos, imagens do senhor rezando, o seu encontro com o cardeal Dom Orani, que eu adoro. O senhor está se posicionando como uma liderança católica, e como vê a intolerância religiosa que está muito forte no Brasil? Não, eu não sou um candidato à igreja, eu sou um católico na política, né? As pessoas professam as suas mais variadas intenções religiosas, né? Eu gosto muito da doutrina social da igreja, certo? Então, enfim, tenho lá a minha paróquia, acho que é opção de cada um, mas... O senhor é um frequentador de paróquia? Sou, sim. Sou. E paróquia São Bartolomeu, pai de Sérgio Ricardo, bom sujeito ele. Enfim, é bom, eu acho que alimenta a alma. A música alimenta a alma, né? A religião também é, para mim, um outro alimento da alma, eu gosto muito. Então, mas eu não fico também... Eu vou tocando a vida, compreende? Eu sou o que eu sou. E eu acho que o homem público tem que mostrar os seus aspectos assim, mais diretos, né? E como
né? Eu tenho essa relação com a Igreja Católica. Lá atrás, Dom Eugênio Salles montou uma pastoral chamada Pastoral dos Católicos na Política. E havia, de lá para cá, em geral acontece isso, 2 meses, sempre um encontro de parlamentares e alguns outros atuantes na esfera do executivo para trocar uma ideia sobre reflexões relativas à religião. Aí tem uma passagem bíblica, um estudo sobre um problema do país, um problema específico da humanidade. Então eu gosto muito, acho legal. E isso vem desde a época de Dom Eugênio. Nunca foi badalado isso, não. Mas é Não tinha um interessante. grupo também de, não sei se é isso que o senhor está se referindo, de intelectuais católicos, é isso? Não, Tinha economista, mas não. tinha esse grupo que eu Tinha, não sei o que tinha. aconteceu com ele. Reunia-se no Sumaré. Reunia-se no Isso. Sumaré. Eu participei de algumas vezes. Mas o que eu me refiro é uma espécie de uma pastoral, né? Ali Uhum. tem gente de vários partidos. E eu acho legal por isso, porque aí conversamos, etc. Mas sempre numa perspectiva religiosa, presidindo, né, as nossas reflexões. Mas é bacana. Deputado, não vai dar para a gente passar para o seu Instagram. Eu falei Sendo... que parece candidato a presidente da República. Tem porteiro, tem profissional de educação física, tem serviço social. Qual é o tema que eu não tratei que o senhor ainda gostaria de falar, mas não é só despedida ainda não? Tem algum que ficou faltando aí das Mas suas prioridades? tem tantas coisas que eu me envolvo, né? Eu, como eu disse no início, sou um homem público de bandeiras, de causas, né? Eu não tenho centro social, eu não tenho obras, eu não tenho máquina, não tenho nada disso, nada disso. Talvez seja um dos últimos moicanos que levo uma candidatura assim com a premissa de acreditar no voto consciente, certo? Acreditar no voto consciente, com a responsabilidade de ir lá chegando a utilizar todas as ferramentas que o parlamentar possui para levar adiante, contribuir com todos esses setores, né? Agora, esse setor é Então, curioso. Eu devo qual deles? assim, eu devo muitas atenções, Uhum. assim, eu diria que quase que espiritualmente, eu falo um pouco mais com o coração nesse ponto, aos porteiros. Eu acho que os porteiros e funcionários de edifícios são profissionais, em geral são muito solitários, eles são muito úteis para o cotidiano das famílias, ajudam os idosos, ajudam as famílias. Os porteiros são um componente, assim, eu diria, quase que indispensável da vida na urbe, né? E eu, garoto, morando em casa de meu avô, era muito amigo dos porteiros, certo? Os porteiros eram grandes amigos meus. E aí eu viro vereador no Rio de Janeiro e falei, devo uma atenção aos porteiros. Aí criamos a lei do Dia do Porteiro, dia 29 de junho, dia de São Pedro, que é o Porteiro do Céu. E aí derivou Boa. disso um acordo coletivo, onde eles ganharam um dia de feriado, foi uma pauta de luta deles também. Aí, observando o que foi a construção de Copacabana, década de 40, 50, os edifícios com ausência de espaços para os porteiros, aí depois consegui aprovar a lei que obriga nas construções novas, isso já tem tempo, hein? Que tenha o espaço de vestiário, de espaço de pernoite de porteiros e por aí vai. Então, se você andar na rua aí e perguntar o Otávio Leite com os porteiros, é uma relação de amizade. Eu tenho respeito e admiração, porque são pessoas assim que nós todos devemos a eles mais afeto e mais atenção. Você compreende? É curioso, eu juro que eu não tinha pensado nisso, não quero arrumar nenhum problema social aqui no prédio. Eu me relaciono muito mais com o meu porteiro do que com meus vizinhos. É um meio de campo danado, o porteiro, é sempre um bom papo e tal, e por aí vai. E sempre alguém com quem você pode contar, né? Interessante isso. Por que, agora chegou o momento eleitoral gratuito, por que votar em Otávio Leite? Pode dar um número, não deu um número até agora. Bom, para votar,
tem que gravar o número 4456, tem um jingle e tudo. Bacana, entra aí nas redes, você vai observar. O senhor já cantou Elis Regina? Vai cantar o jingle ou não? Posso tomar vaia, mas é um jingle bacana. Eu tiro os comentários. O jingle foi uma obra de um amigo meu de colégio que era um músico chamado Luciano Maurício, professor de história, que acompanhou durante muitos anos a Cássia Eller. Ele era o parceiro da Cássia Eller e tal. Valeu, Otávio Leite, falou a voz do povo. É o Rio de Janeiro que agradece, que é de novo, pelos deficientes, pelo jovem, pelo idoso. Se liga, minha gente, vamos nessa e não bobeia. É só votar em 4456. Federal. Valeu, Otávio Leite. Valeu, Otávio Leite. Ele que inventou essa história. E é interessante quando ando na rua, de vez em quando vejo um cara mais... já lá para os seus 40, vai andando por aí e tudo mais. Fala, rapaz, eu me lembro desse jingle quando eu era bem garoto, etc, etc. É a estrada da vida, a gente já vai caminhando. Então, eu sou... Na verdade, por que votar no Otávio Leite? Olha, quem quiser votar, alguém que está na política por uma questão de ideais, certo? Saiba que encontrou. E que se esses ideais de uma posição de centro, mas ao mesmo tempo de preocupação muito enfática com o desenvolvimento, com a qualidade de vida das pessoas. Eu estou trabalhando muito a questão dos cuidadores de idosos. Nós temos uma perspectiva aí de uma sociedade cada vez mais longeva e é preciso estar atento para que todos tenham mais qualidade de vida. O cuidador é muito importante e as famílias não podem abater do imposto de renda o custo do cuidador. Estou com um projeto avançando na Câmara nessa direção. Então, quem quiser ter um parlamentar que não é difícil ter acesso, eu sou um cara muito aberto, que tenha ouvidos para as boas causas, que defende bandeiras que são interessantes, né? Saiba que eu vou honrar o voto. Então, peço o voto para deputado federal 4456, Otávio Leite. O homem, já diria, né, Erlângea, o homem na estrada aí, na caminhada da vida, o que vai à frente dele enquanto ele caminha é a história dele, né? Então, é só enxergar um pouco o que eu fiz. Não. O Kai-Fu Lee, que é o mistura de Bill Gates com Steve Jobs da China, é o cara... Ele tem um livro muito interessante sobre inteligência artificial. Ele fala que em 2050 as pesquisas mais pessimistas dizem que vão subir 40% das profissões. Os mais otimistas dizem que é 10%. Se eu somar 10 com 40, dá 25%. Uma das profissões que ele diz que não vai acabar é cuidador de idoso. Ah, sim. Aliás, eu acho o seguinte, é uma vertente que precisa ser muito estimulada, muito. Primeiro o seguinte, você não precisa de maiores letras para isso, precisa de uma vocação e um certo dom, certo? Você pega, inclusive, essa geração nem de 15 a 30 anos, etc. Quem sabe ele tem, inclusive, muitas vocações, porque o cuidador ganha um salário, que não é um salário mínimo, certo? Ele tem 2, 3 clientelas e ali ele tem uma renda bem razoável em se tratando desse componente. E eu acho que nessa diretriz aí do que vem ao futuro, não há máquina, não há robô que substitua o cuidador. Então, o cuidador é uma atividade essencial para a vida civil. E daqui a pouco vai ser isso. Assim como os contadores, né? Os contadores são danados, mas enfim. Numa sociedade que não trata bem os seus velhos. Sem dúvida. Deputado, sua despedida. Olha, Erlângea, para mim foi uma alegria muito especial poder estar com você nesse espaço que democraticamente você oferece a nós e a todos que querem saber mais sobre candidaturas, sobre propostas, né? Estamos fechando um processo eleitoral muito frio, no meu entendimento. Eu sei que tem o viés do mundo digital se aquecendo ali e acolá, mas é um bombardeio. Mas, no fundo, a rua sempre foi o espaço da ágora, né? Do ouvir, do falar, do debater, das ideias, do contato pessoal. Eu procuro
exercitar muito isso. Inclusive, estou indo para Jacarepaguá, mesmo com chuva, para fazer um corpo a corpo. Eu vou para a rua mesmo. E agradeço demais essa oportunidade, peço a todos o apoio. E quem vai votar no Otávio Leite, eu vi que tem várias pessoas aí também participando, se puderem multiplicar, eu agradeço demais. E a você, em especial, foi uma honra muito, muito grande para mim poder compartilhar ao seu lado, que é um grande jornalista brasileiro. Muito obrigado, Erlângea. Eu que agradeço. Como eu falo sempre antes, o meu convite está longe de significar voto, mas se eu convidei é porque eu acho que tem valor. Valeu, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, até um abraço a próxima, forte. que provavelmente já vai estar com um novo mandato. Boa Se sorte. Deus quiser. Um abraço, valeu. Um abraço. Tchau.